Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. É o vídeo das mãos falantes. Aqui nós temos um gráfico que demonstra a evolução da doença COVID-19 nos seus vários estágios. A partir do estágio 1, precoce, fase mais inicial, passando pelo estágio 1, o estágio 1 tardio, o estágio 2A e assim sucessivamente. Fases iniciais, fases intermediárias e avançadas. Aqui, no estágio 2A, já existem comprometimento pulmonar, com piora de saturação do paciente e tudo mais. Isso aqui nos mostra que a doença ela tem uma evolução rápida em dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, entre quinto, sexto, sétimo dia, o paciente começa a passar da fase inicial para a fase tardia, o estágio inflamatório, onde ocorre microtromboses no pulmão e comprometimento pulmonar, que pode ser grave à medida que a doença evolui. Não consigo entender de forma alguma como apenas nessa doença COVID-19, a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, não exista tratamento nas fases iniciais. Não consigo entender como ainda se propaga na mídia hoje em dia que o paciente deve ficar em casa e deve procurar só o hospital quando tiver com falta de ar. Nós precisamos fazer uma abordagem inicial, nos primeiros dias, em função da evolução rápida dessa doença. E se nós observarmos aqui em cima, os sintomas, eles aparecem numa sequência e muitos deles no mesmo dia, no dia seguinte e assim sucessivamente. É importante que o paciente entenda que a partir do primeiro dia de sintomas, ele deve procurar a unidade de tratamento. Deve procurar o seu PSF, deve procurar a unidade de tratamento de COVID, seja lá onde for. Mas ele precisa de uma abordagem, de um acolhimento precoce, precisa que sejam instituídas as medicações necessárias e faz-se necessário, isso é o mais importante, que o médico faça o acompanhamento do paciente, juntamente com a sua equipe de saúde. Não podemos aceitar que o paciente procure a unidade de saúde, receba uma receita pré-programada e seja enviado para casa sem o devido acompanhamento. O paciente precisa ser acompanhado, porque em função dos dias, as medicações podem ser modificadas, ajustadas ou alteradas. E exames são necessários. Existe tempo para cada um dos exames. Quanto mais preciso for a repetição e a execução desses exames, melhor será o prognóstico. E isso pode evitar que um paciente que chegue nesse estágio e precise de hospitalização, precise de oxigênio-terapia, precise de UTI, possa vir a não precisar, desde que essas fases iniciais sejam feitas de forma adequada. Volto a frisar, no primeiro dia de sintomas, procure orientação médica. Não fique imaginando que vai melhorar, que é só uma gripezinha, porque qualquer sintoma gripal na atual conjuntura
pode ser Covid-19 e precisa ser abordada como tal. Quando você se contamina pelo SARS-CoV-2, que você adquire a Covid-19, o seu organismo pode evoluir de algumas formas. O seu organismo pode ser o do super anti-Covid, aquele que não sente nada, aquele que não precisa de tratamento, aquele que vai evoluir bem, sem sintoma ou com mínimos sintomas e sem muitas vezes precisar de tratamento. 85% da população vai evoluir desse jeito, graças a Deus. Mas 15% de nós somos pobres mortais, gordinhos, com uma idade já avançada, com algumas doenças de base, como hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos, obesidade muito comum, e todos esses são fatores de risco para a piora do Covid-19. Careca também é um outro fator de risco que já foi identificado nos quadros piores de Covid-19. Se você faz parte deste grupo, você precisa estar mais atento do que os super anti-Covid. Mesmo assim, pacientes desse grupo, apesar de todo o tratamento que pudermos instituir, apesar de começarmos a tratar de forma cedo este paciente, infelizmente, alguns vão evoluir e precisar de hospitalização. E, diferente do início da pandemia, onde o paciente entrava no hospital, ia para o O2 sob catéter e depois, quando não evoluía bem, era intubado e muitos tinham um desfecho ruim, hoje nós temos estágios. Paciente, quando, apesar de tudo o que é feito, precisa de hospitalização, ele entra no catéter sob O2. Depois, ele passa para um outro estágio, que é a máscara com reservatório de oxigênio. Se ele continua evoluindo mal, ainda temos o uso de capacetes que colocam ar sob pressão e melhoram a saturação do oxigênio. Mas, infelizmente, alguns pacientes, apesar de todos esses recursos, vão evoluir e precisar do respirador. Esses pacientes, infelizmente, em torno de 60%, não vão obter êxito no tratamento. Nós ficamos tristes quando perdemos um paciente. Eu sempre me pergunto o que é que a gente poderia ter feito a mais para evitar esse desfecho trágico. Mas nós sabemos que nem tudo está nas mãos dos médicos, nem tudo está nas nossas mãos. Às vezes, por mais que façamos de tudo para salvar o paciente, não é o momento dele e, infelizmente, a família vai ter que se conformar com essa perda. Ficamos tristes todas as vezes que perdemos um paciente. Mas a luta, ela deve começar no primeiro dia dos sintomas. E você? Vai apostar suas fichas em qual dessas situações? Você acha que você é o super anti-Covid? Jovem, bombado, que não vai precisar de nada? Cuidado! Alguns pacientes jovens evoluem de forma arrastada e nos chegam no 11º dia de doença já com comprometimento pulmonar e terminam precisando de hospitalização. Ninguém sabe quem vai evoluir desta forma,
desta ou desta. Daí a importância de procurar assistência médica nos primeiros momentos da doença e ser acompanhado de forma adequada. Se você acha que você é um pobre mortal, careca, gordinho, barrigudinho, com suas doenças de base, você precisa, mais do que todos os outros, procurar o médico o mais cedo possível, já nos primeiros sintomas da doença, para evitar que ela se agrave. Se você acha que o teu grupo, a tua idade, o teu estado de saúde, o teu tabagismo durante longos anos podem te levar a este cara aqui, a um respirador, aí é que você precisa ficar mais atento. Ter todos os cuidados de higiene, distanciamento, uso adequado de máscaras e, nos primeiros sintomas, procurar o médico do seu PSF. Isto é importante. Nós precisamos tratar essa doença em todas as fases e não só quando o paciente precisar de hospitalização. Se começarmos a tratar os pacientes nos primeiros dias, nós vamos reduzir o número de pacientes que vão evoluir para estágios avançados da doença, precisando de hospitalização. Nossos hospitais estão lotados. Os médicos das enfermarias e das UTIs estão cansados, estão saturados. Nós precisamos mudar, precisamos começar a tratar o mais cedo possível para evitar que um maior número de pacientes necessitem de hospitalização. Precisamos fazer com que o nosso Tico e o nosso Teco se comuniquem e façamos o melhor pelos nossos pacientes, dando apoio, dando tratamento adequado, tratando-os como se fossem nossos pais. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.